Vamos então estudar essa promessa de Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Então vamos lá. Lembrando que o profeta Malaquias, ele vem discorrendo aqui sobre a questão dos dízimos e ofertas e sobre a fidelidade do povo, mas também, desde o capítulo 1, o que Malaquias está enfatizando não são valores. O que ele está enfatizando aqui é o coração do povo. Porque o povo estava trazendo o pior sacrifício. O povo estava roubando Deus, não entregando os dízimos e ofertas. Então, o que Malaquias faz? Ele chama a atenção do povo, mais ou menos no ano 500, 450 a.C., ele chama a atenção do povo para que eles obedeçam às leis de Deus, para que eles obedeçam aquilo que era necessário obedecer. E aí ele vai falar sobre a questão da oferta, do sacrifício, dos dízimos, do casamento, que ele fala também sobre casamento, fala sobre divórcio, porque havia um desvirtuamento muito grande. Ele fala contra os maus sacerdotes. E aí, no capítulo 3, que o capítulo 3, basicamente, ele vai começar no versículo 17 do capítulo 2, você olhar. Porque no 17 do 2 diz assim: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por o quê? Por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Então, esse era o pensamento do povo. Que quem fazia o que era mal, né? As pessoas que faziam o que era errado, elas passavam por bom aos olhos do Senhor. Gente, isso é uma tremenda burrice do povo, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é onipotente. Deus vê, ouve e tem todo o poder. Ele vê e ouve todas as coisas. Então, não adiantava o povo fazer isso. Por isso que no capítulo 3, ele diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Ele está falando aqui do Senhor Jesus, amém? Que vem, e veio nos seus dias e vem novamente. E vem novamente. E o mundo sabe disso. Diz assim: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Está vendo? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Grife aí, justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. O que ele está falando aqui? Ele está falando da vinda do Senhor, a segunda vinda também. Porque não é na primeira que é resolvido esse problema. Jesus veio e o povo continuava fazendo o que era mal. Olha que Jesus fala em Mateus 23. Chama os fariseus da época de hipócritas, condutores cegos, sepulcros caiados, e fala que eles estavam roubando. E quando Jesus morreu e ressuscitou e foi para o céu, continuaram roubando. Dentro da própria igreja primitiva, lá em Atos 5, teve um casal que roubou também as ofertas. Então a gente percebe, nós entendemos que ele está falando aqui da segunda vinda, porque a primeira não foi resolvida. Mas na segunda, veja que a resolução aqui do problema vai se dar quando
Israel for tratada. O tratamento é com Israel. Para que eles voltem a fazer o que era certo. Para que eles voltem a fazer como era para ser feito. E a gente sabe que isso só vai acontecer quando Jesus reinar na terra 1000 anos. Amém? Então, aqui é profético. Totalmente profético. Essa oferta será agradável ao Senhor. Quando que a oferta vai ser agradável ao Senhor? Quando for resolvido o problema. Aí diz no 5, chegar-me-ei a vós outros para juízo. Amém? Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, porque a lei naquela época não protegia, não albergava o direito da viúva e do órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então vai vir juízo. Aí, quando ele está falando desse juízo que ele vai praticar, vem o verso 6 falando, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, ele não está falando de igreja, por isso que eu sou dispensacionalista, pastor Dantas, e creio no pré. Porque ele está falando do juízo de Deus com Jacó. E nós não somos filhos de Jacó. Pela fé, temos uma filiação abrâmica e não de Israel. Abraão não era de Israel. Lembrando isso, que tem gente que pensa que Abraão era de Israel. Abraão foi o patriarca. Israel veio depois. Depois de Isaac é que veio Israel. Amém? Então, lembre-se que Abraão, quando a Bíblia diz lá em Gálatas 3, 26 a 29, que somos filhos de Abraão pela fé, está falando de Abraão pela fé, porque Abraão é o pai da fé. Mas Abraão, ele vai gerar Isaac para que gere Jacó, para que de Jacó surja Israel. A nação, ela surge em Israel, em Jacó. No entanto, a promessa é que eles deveriam também ser filhos de Abraão. Mas qual é a contenda lá em João capítulo 8? Quando Jesus disse, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas não são. Porque se fossem filhos de Abraão, vocês receberiam a minha palavra. Entendeu? Então, Jesus diz para eles, os judeus, aqueles sacerdotes, aqueles homens todos que o julgavam, que estavam tentando prendê-lo, condená-lo e matá-lo, que eles não eram filhos de Abraão. Não eram. Eles eram descendência de Israel, mas não eram filhos de Abraão. Quem entendeu isso? Porque para ser filho de Abraão tem que ser filho pela fé. E se eles tivessem a fé de Abraão, não mataria o Senhor da glória. Até hoje, Israel não acredita em Cristo. Sabia disso? Até hoje, eles não acreditam que Jesus é o Cristo. Não acreditam. Por isso que eles vão receber o anticristo, que vai construir o terceiro templo. E eles vão ficar tão, tão felizes com o anticristo, vocês nem imaginam. Porque o anticristo vai construir o terceiro templo. E é importante essa informação para vocês, porque tudo já se aproxima, tá? Tudo já se aproxima. Muito importante que vocês saibam quem vai construir o terceiro templo. E por quê? Ele vai construir para ele ser adorado. E na hora que ele buscar adoração, aí é que o povo de Israel, o povo judeu vai olhar e vai dizer, não adoramos a homens, só adoramos a Deus. E aí ele vai destroçar com o povo judeu, vai ter judeu morrendo e correndo de lá, e eles vão ter que fugir, pastor Dantas, para os montes. Aí vem a profecia. Eles vão ter que correr mesmo. E vão ter que fugir para os montes. Por quê? Porque em Jerusalém, não vai poder ficar nenhum judeu. A igreja, os gentios, a igreja gentílica,
que vai estar na terra, se tiver viva nessa época, e tem muita gente que vai morrer porque não vai querer receber a marca da besta, e aí vai morrer. Outros vão receber, porque vão preferir comer, vestir, trabalhar. Entendeu? E é muito... Olha, quando eu olho para a fragilidade dos crentes hoje, quando eu digo assim, e aí? Não, eu tenho que trabalhar. Entendeu? Eu imagino que a marca da besta não vai ser diferente, não. Então, vocês imaginem que quando ele vier, ele vai dominar o mundo e Deus vai permitir isso. Mas quem é que impede o anticristo de fazer isso? A noiva. A igreja. Porque enquanto nós estivermos na terra, os cristãos verdadeiros, buscando o Senhor, estiverem na terra, ele não pode tocar na noiva. Amém? Ela tem que ser tirada. Então vamos lá. Porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Ora, o povo não estava fazendo o que era certo no altar. Em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E ele vai e declara, nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque essa aí era a pegada. Os cultos levíticos, eles eram ordenados a fazerem as ofertas, os dízimos, e eram ordenados a cumprir toda uma ritualística. E eles estavam descumprindo isso aí. Então, Jesus identifica isso quando ele entra lá no templo e sai chicotando todo mundo. Entendeu? Vocês fazem da casa do meu pai mercado e tal. Essa revolta de Jesus não foi só naquele dia, não. Já vinha, ó. Faça assim com o dedinho. De muito tempo. Aqui nós estamos falando de 500 anos antes de Cristo. Que Deus estava vendo aqueles errados lá. Então veja. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós a bênção sem medida. Por favor, para só um minuto. Está lá em Levítico 27, está lá em Números 18, está lá em Deuteronômio 12, está lá em Neemias 13, a questão dos dízimos, das ofertas e do culto levítico ser praticado. Por que você acha que hoje os desigrejados falam tão mal do dízimo e oferta? Porque isso que indignava Deus. Deus estava tão indignado, pastor Dantas, que ele disse, fazei prova de mim nisto. Caramba, vocês não acreditam em mim? Eu abro o mar vermelho, eu faço tudo, mas na hora de abençoar o dízimo e oferta de vocês eu não abençoo? Pois então faça a prova. Se a gente não tomar juízo na cabeça, a gente volta para a maldição de Israel, do povo que vai ficar. E tem muito crente bobão que vai na onda de quem fala mal de dízimo e oferta. Nós somos por causa de Cristo. Lembre-se, Abraão, antes de Israel existir, deu a Melquisedeque. Vai lá para Hebreus 5, 6 e 7 que tu vai ver que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então o dízimo não é entregue por lei, o dízimo é entregue por fé. E era essa fé que o Senhor se indignava que o povo não tinha mais nele. Entendeu, irmã Socorro? O povo não tinha mais fé para entregar dízimo e oferta. E Deus estava dizendo, então vocês estão duvidando de mim? Pois faça a prova. É esse o problema. A questão aqui não é financeira. A questão aqui é moral. Deus não aceita que o seu povo não tenha fé nele. Ah, tu tem fé para eu te curar de uma gripe, de uma doença, mas não tem fé que eu vou te dar a bênção? O orvalho vai descer e tu vai prosperar no teu caminho? Então Deus não aceitava mais isso do seu povo. E a igreja
não tem que viver essa maldição de Israel. Amém ou não amém? 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras, diz o Senhor, foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade, prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que me temiam, para aí, só não escapam. Lembra do Salmo 73 que diz que o Asaf fala que quando ele olhava e via a prosperidade daqueles que estavam vivendo contra Deus, os pés dele quase se desviaram, aí ele entrou no santuário de Deus e percebeu que o próprio Deus havia feito caminhos escorregadios para aqueles homens se perderem lá na frente. Então lembre, bote aí Salmo 73 para você não deixar os seus pés se desviarem. Aí vem o verso 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Se lembram do seu nome. Amém ou não amém? Então, eles serão para mim particular tesouro. E por que ele está falando daqueles que se lembram do seu nome? Porque qual foi a pergunta que Moisés falou? Senhor, o povo está escravizado, o povo está numa miséria só, lá no Egito. Quem eu vou dizer para eles que me enviou? E ele vai ter que lembrar que o Senhor, o único Senhor, foi quem o enviou. O eu sou. Amém? O nome de Deus é impronunciável. É impronunciável. YHWH. É impronunciável. Tá? Mas, colocando umas vogaisinhas, dá para fazer um barulho. Dá para chamar Iavé, Ial, e vai. Se você botar as vogais, mas as consoantes são essas. Tá? Então, ele diz: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Grife isso. Por que o Senhor está dizendo que vai poupar? Somente aqueles que temem ao Senhor e que lembram do seu nome. Qual foi o nome que foi colocado acima de todo nome? Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Aqui ele também está falando do Cordeiro, está falando de Cristo. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Amém? Então, se você lembra do nome Jesus, você vai lembrar e você vai temer ao Senhor. E aí você vai ser livrado. Poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez, porque isso é uma prática de Deus de livrar o seu povo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. A diferença. Diga, Senhor Deus, abençoa o meu coração agora, para que eu receba essa palavra. Diga amém. Irmãos, por favor, aprendam a Bíblia. Uma das principais regras de aprender a Bíblia, de interpretar a Bíblia, uma das principais regras da hermenêutica é que a Bíblia, ela é interpretada por si mesma, de forma literal, tá? Então, na literalidade da Bíblia, na historicidade que você tem, ou deve ter, conhecendo o passado, você vai para o literal e entende o que está sendo falado. Por que você ficou em pé? Sabe por que você ficou em pé?
Primeiro porque eu esqueci de mandar sentar, mas não foi só isso. Você ficou em pé também para que você entenda o que você está lendo. Porque se a gente só lê e não entender, quando eu leio a Bíblia, eu vou pontuando, me lembrando da historicidade, da visão profética, da visão alegórica. É tudo assim, pá, está entendendo? Por quê? Porque se eu não tiver essa visão, eu vou ler por ler. Então eu tenho que ler entendendo o que eu estou lendo. Então agora eu demonstrei para vocês como é que eu leio a Bíblia. É dessa forma. Procure ler assim, não procure ler como uma revista de quadrinhos. Tá? Não, eu tenho que terminar o Novo Testamento para ir para o Antigo para poder ser ungido ao obreiro. Não, leia desse jeito. Tá? Vai para o comentário bíblico. Procura ter um comentário bíblico em casa para você ler o comentário. Tá? Procura ter acervo. Você não pode se resumir só ao texto. Você tem que procurar ter uma noção histórica do texto. Amém? Então no capítulo 4 diz: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Quem crê nesse dia? Todos os soberbos. Quem são os soberbos? São quem anda assim, ó. Entendeu? Que não quer dar ouvidos à voz do Senhor. Ah, tá. Aí se desvia ou fica dentro da igreja fazendo besteira, né? Profanando o templo, profanando e falando bobagem. São soberbos. Soberbo não quer dizer que seja só rico, não. Pobre, tem pobre que é mais soberbo que o rico. Viu? Então, pessoas que não vão honrar e respeitar a palavra. Aí diz assim, ó. E todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas, para vós outros, que temeis o meu nome, vê que ele não está nem falando mais de Jacó, nem de Israel, nem quase nenhum, ele não está nem tocando mais nisso. Ele está falando dos que temem o meu nome. E diz assim, temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Amém? Pisareis os perversos, porque se farão cinzas. Quem é que trouxe salvação? Não foi Cristo? Quando ele diz, nascerá o sol da justiça. É um dos nomes de Jesus. Sol da justiça. Trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Porque o mundo não vai mais ser destruído pelo dilúvio, mas pelo fogo. Então nós vamos pisar nas cinzas dos perversos, dos soberbos. Entendeu? Quem fez o que era mal aos olhos do Senhor, você vai passar e vai... É só pó. Tudo lá no chão. E aí diz assim... E pode crer que o novo céu, nova terra vai ter essas cinzas, ó. Pode crer. Porque quando Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra nesse tempo, o ouro que foi derretido no meio das pedras as pedras tiveram que ser afastadas para tirar o ouro. Os soldados romanos fizeram isso. Na época de um general Tito Augustus, né, de Roma. Então pode ter certeza que do mesmo jeito que Jesus falou das pedras, o pó também. Você vai pisar no pó do soberbo. Acaba que hoje fala de ti, você pode dizer, rapaz, tu é pó. E ao pó tu vai voltar. E como ungido, como consagrado, como temente a Deus, você não diz essa parte, mas você sabe que vocês e eu, nós vamos pisar nesse pó. Esse pó que hoje se assoberba. É bíblico, não sei o que estou falando. Aqui. Então diz assim, ó. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos.
Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele fala que Jesus vem. Jesus veio, não veio? O sol da justiça não veio? João capítulo 1, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Porém, a todos aqueles que me receberam, a saber, os que creem no meu nome, como é meu nome? Jesus. Deles o poder, gentios que se converteram, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Entendem agora o texto? Então, ele está dizendo o que Malaquias disse. Eu vim como prometido por Malaquias, como prometido em Joel, por Joel, tá? Foi prometido que eu viria. Eu estou aqui. Eu vim. Mas não creram em mim. Mas quem crê em mim será salvo. Vai ser filho de Deus. Então, diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora ele já está falando de outro momento. Ele está falando do grande e terrível dia do Senhor. Qual é o grande e terrível dia do Senhor? A tribulação. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, entendeu? Ele fala, e aí você vai ver, tem que distribuir uma coisa. A grande tribulação começa nos 3 anos e meio finais. O início, os primeiros 3 anos e meio, a gente chama de período da tribulação, tá? Mas a grande mesmo é dos 3 anos e meio para frente. É o negócio, o caldo entorna, tá? Então, antes que venha, nesse Elias, que é uma das 2 testemunhas, vai descer. Elias morreu? Não, foi levado ao céu, está na Bíblia, vivo. Foi transladado, então ele volta. Olha por que Deus levou. Porque ele vai voltar. Tá? E aí tem-se uma briga entre Moisés e Enoque. Enoque também não morreu. E Enoque andou com Deus muito tempo. Enoque viveu muitos anos. Entendeu? Então, Enoque também é um sério candidato a ser uma das 2 testemunhas. Mas por causa de alguns feitos descritos no Apocalipse, subentende-se que Moisés, mas Moisés a Bíblia diz que morreu. Josué capítulo 1 diz que Moisés morreu. Meu servo Moisés é morto. Porém, houve uma briga espiritual por causa do corpo de Moisés. E é essa a intrigante interrogação que nós temos. Por que Deus iria brigar pelo corpo de Moisés? Por que uma luta por um corpo? Há uns que dizem, não, porque o diabo ia entrar nele e ia falar ao povo. Não podia fazer isso. Deus não permitiria isso. Então, por que brigar pelo corpo? Aí vem a segunda orientação teológica de que Moisés pode ser uma das testemunhas por causa disso. O corpo foi guardado para que Deus sopre nele novamente o sopro da vida. E ele volte. Amém? E aí diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Pronto. Quando ele fala da diferença entre o justo e o ímpio, diz assim, ó. Há uma diferença entre o justo e o ímpio. Eu comecei a falar. Primeiro, a diferença na cabeça do ímpio para o justo. Nós lemos lá em Isaías 1:5 que o ímpio, quem é o ímpio que ele está falando? Ele está falando de Israel. Isaías está falando com o povo de Israel, não está falando com a igreja. E ele diz que esse povo está doente dos pés à cabeça. Tá? Quando fala em Provérbios, ele fala ao mesmo povo que está curado, que está justo, ou melhor, que seja justo. Né? E aqui em Colossenses já fala a igreja.
Lembre-se que provérbios não é lei, é provérbios. Dize-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Isso é o quê? Um provérbio. Não é bíblico não, viu? Na Bíblia tem lá em Coríntios uma passagem que diz que a gente não pode andar, né, com más companhias. Mas esse provérbio secular, ele ecoa, não ecoa? Ecoa. Então, livro de provérbio é um livro de inteligência. É um livro de inteligência. Instrua o homem sábio e ele será mais sábio. Ensine ao homem justo e ele vai aumentar o seu saber. Não é verdade? Então o sábio, ele quer mais sabedoria, ele vai buscar mais sabedoria. O justo vai buscar ser mais rico na questão do saber, do conhecer. A rebeldia de Israel contra Deus mostrava que eles estavam doentes. Diga para mim assim, bem forte, toda rebelião é feitiçaria. E a Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. É uma doença espiritual. O que é um filho rebelde na vida de um pai e de uma mãe? Não é difícil? Não é uma canseira? Você que já foi rebelde para os seus pais sabe disso. Você enfadou seus pais. Aí depois diz, meu pai e minha mãe não estão mais nem aí para mim. Depois que eu saí de casa, não estão nem aí para mim. Não, meu filho. Você já teve dor de barriga? Forte. Aí depois de tomar um remedinho, foi pro banheiro e botou aquilo para fora? Você quer ter de novo? Nunca mais, né? Pronto. O filho rebelde dá essa sensação de alívio quando sai. Deus não quer o rebelde. Os rebeldes foram lançados fora, Apocalipse 12. A terça parte dos rebeldes. Porque os anjos também são chamados como filhos de Deus. São lidos como filhos de Deus na língua hebraica do Antigo Testamento. Então, ele já está falando aí com a igreja. A igreja. Colossenses, Paulo está falando com a igreja. Essa igreja que está curada. Mas qual é? É a que busca as coisas que são da onde? E não as coisas que são da terra. Aí eu lhe pergunto, a sua busca incessante é para as coisas que são de cima ou as coisas da terra? Você gasta mais tempo com as coisas de cima ou com as coisas da terra? Bispo, eu não posso viver no mundo sem curtir as coisas do mundo. É? Então você não morreu. Eu era para estar falando aqui com defuntos ressuscitados. Porque já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se eu ainda tenho gosto, paladar pelas coisas do mundo, então eu não morri para o mundo. Amém? É isso. Acorda, cristão, que quer ser arrebatado. Acorda, porque está dormindo. Quer curtir? Mas depois não fique chorando quando vier o arrebatamento e você ficar. Ficou por quê? Eu estava curtindo. Olha que o arrebatamento vai acontecer quando tiver todo mundo fazendo tudo o que sempre fez. Casando, se dando casamento, indo para festa, não sei o quê, trabalhando. Você focou muito nas coisas da terra e pouco nas coisas que são no alto. Quem quer ser arrebatado, quem está acordado, fica ligado no alto. Entendeu? No alto. Já viu o cara andando assim, ó? Aí todo mundo olha para cima também, para saber o que é? Pronto. Você tem que ser esse tipo de gente que mostra a visão do alto para as pessoas. Mas não é para você sair daqui olhando para o céu, não, pelo amor de Deus. É para que olhem para a sua vida e olhem para o alto, através da sua vida. Que você está focando no reino eterno. 90% da igreja, 90 não, vamos botar 50%. 50% da igreja é certo, é fato bíblico, profético, que vai ficar. Estarão dois, um sobe e outro fica. Dois numa cama, um sobe e outro fica. Dois no campo, um sobe e outro fica. Então a estatística é que metade da igreja fica. Dos gentios convertidos a Cristo. Vai ficar. Mas por quê?
Porque não está curado na cabeça. Está olhando para as coisas da terra. Entenderam isso? Minha função aqui é te preparar para lá, não é para cá não. Há uma diferença nos olhos de quem é justo e de quem não é. Os olhos dos ímpios estão cegos por Satanás. 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento deles. Está escrito lá. Já os olhos dos justos estão abertos à vontade de Deus. João 9:25 e Salmo 101:3. C. Os olhos dos justos refletem a luz de Cristo. Mateus 6:22. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo vai ser luminoso. Então, os olhares do justo são luzes de Cristo no mundo. Amém? Lembre disso. 3. Há uma diferença entre justo e ímpio, e injusto, também nos ouvidos. Eu falei que tem gente que escuta. Quem está me escutando aqui? Alô? Alguém está me escutando? Levanta a mão. Quem está me escutando? Glória. Agora quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Sabe a diferença? Quando a gente escuta, e a gente escuta, que a gente não é moco. Quem aqui, o pai e a mãe ficava falando, e você, ai meu Deus do céu, tomara que eu me encase para sair desse lugar, ai Jesus, não aguento mais esse negócio, murmurando. O pai continua falando, a mãe continua falando, botando juízo na sua cabeça, juízo. E você, oh meu Deus, a vida é minha, a vida é minha. Sim, quem é ou não é? E o pai e a mãe falando. Então você escutava, mas não ouvia. Agora quem é pai e mãe, levanta a mão. Que falou essas merda toda. E agora, tá aí tu falando com teu filho. A mesma coisa que tu não escutava, não queria ouvir. Escutava, mas não queria ouvir dos seus pais. Sim ou não? Tá vendo? Seu dia chegou. Fez tanto pouco o caso do pai e da mãe, mas agora você está no lugar deles. Você agora entende por que o pai e a mãe diziam tudo aquilo. Injusto. A palavra injusto fica na sua mente? Porque talvez você seja muito injusto comigo. Injusto com o pastor da sua igreja que está tentando botar juízo na sua cabeça. Injusto com seu pai e sua mãe, porque eles ficam tentando regrar sua vida. E os injustos não herdarão o reino dos céus. Amém? Entende isso? Então, põe juízo na cabeça. Há uma diferença na boca do justo e na boca do injusto, do ímpio. E eu separo, hein? Tem pastores que não separam, mas eu separo. Justo, injusto e ímpio. O justo é o que está praticando justiça ainda. O injusto é o que está fazendo injustiça, como essa que eu acabei de dizer, e continua fazendo ainda. Dentro da igreja, mas fazendo injustiça. Não é justo que Jesus deu tudo na cruz por você e você não quer dar tudo para ele na igreja e na obra. É justo? É justo, pessoal? Não é justo. Então, seja justo. Olhe para que o tamanho do sacrifício foi feito por você e olhe a pequenez de sacrifício que você faz para ele. Que você apresenta para Deus. Não chega nem a unha do dedo do pé de um anão do que Jesus fez por você. Não é justo. Não é justo que Deus tenha... Porque isso aqui para chegar na nossa mão foi gasto muito dinheiro. De muita gente. E você para estar sentado nessa poltrona também. Nesse ar-condicionado. Não é justo que hoje você não seja dizimista e ofertante. E dos bons. Porque muito investimento foi feito para você estar aqui hoje. Amém? Entenderam isso? Não é justo. Alguém te evangelizou, não foi? Sim ou não? Sim ou não? Levanta a mão, quem foi evangelizado. Você não veio daquele passo, meu nome? Da cegonha?
Alguém chegou para você e falou de Jesus. É justo que você não fale para ninguém? Você recebeu e não quer dar? Não é justo. Então evangelizar é uma questão de justiça. Vamos lá. E essa palavra aqui, que eu estou dando, que muita gente lá fora não sabe, e outros da igreja que não vem não recebe, não é justo você guardar para você. Se você recebeu, é para dar. Jesus disse, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Isso é justo. Ele recebeu, ele está dando. Há uma diferença em sua boca. A boca do ímpio está poluída. Mentira, palavrão, imoralidade. Provérbios 10:11, Isaías 6:5. A boca do justo confessa a Cristo na vida. Você está sempre falando de Jesus. Mateus 16, verso 16, João 9, verso 24 e 25. A boca do justo fala de Cristo. Na minha época tinha uma palmatória desse tamanho para dar. Olha lá. A boca do justo está cheia de louvor. Salmo 71, verso 8. Salmo 71, 8. Está cheio de louvor. E a boca do ímpio? Canta as músicas do mundo. Você sabe, quando você empresta seu ouvido para a música do mundo, o ouvido é uma das janelas espirituais que nós temos. Você é um espírito que tem uma alma dentro de um corpo. E quando o teu corpo, o ouvido, os teus olhos que veem, o teu ouvido que ouve, recebe alguma coisa do mundo, vai para a alma. Faz mal à alma e aí atinge o espírito. Por isso que converter é de espírito, alma e corpo, e não de corpo, alma e espírito. Você não se converte quando levanta a mão, não. Você se converte quando o Espírito Santo se une ao seu espírito para falar com a sua alma, convencer a sua alma de que o seu corpo não pode mais fazer aquilo de antes. Então eu sou convencido que eu não posso escutar a música do mundo. Quem é injusto, olha o conselho lá em Apocalipse 22, versículo de número 11. Deus não está assim com a canequinha na mão, dizendo, por favor, se converta, mude sua vida. Não, por favor, faz isso não comigo. Eu morri na cruz por você. Não. Irmão, é o juiz que está falando. E juiz fala grosso, viu? Quando eu entrava nas audiências, o juiz chegava, a gente, todo mundo, está sentado, todo mundo, ó, de pé. O juiz entrou. Quando o juiz sentava, a gente sentava. O juiz falava, a gente calava. O juiz mandava, a gente falava. Quando ele mandava, para ali. O juiz é que manda. Advogado faz a defesa, mas o juiz é que dá as ordens. O itinerário é dele. Então, o juiz está falando. Olha o que ele diz. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Eu estou vendo, estou ouvindo, tudo. E quem está sujo, suje-se ainda. Eu estou vendo e ouvindo tudo. Ah, mas eu me escondi no motel, estou vendo. Fui para de trás de uma árvore, estou vendo. Não adianta, eu estou vendo. E ouvindo. E o seu pensamento também está aqui chegando. Estou escrevendo tudo no livro do juízo. E quem é justo, e ele está escrevendo, porque vai ser lido no dia do juízo final. E quem é justo, faça justiça ainda. Não se canse. E quem é santo, seja santificado ainda. Se separe ainda. Não, mas nós estamos na época de se misturar. Não, nós estamos na época de se separar. Ah, mas a minha melhor amiga eu não posso deixar. Então vai para o inferno com ela. É tua melhor amiga? Ah, mas a minha esposa eu não posso deixar. Vai para o inferno ela sozinha, eu vou para o céu. Vocês estão entendendo? Se um braço... Posso arrancar um braço de alguém aqui? Não? Ué, por quê? Porque dói, né? Mas se um braço te impedir de entrar no reino, a Bíblia diz, corta-o. Se o olho, arranque,
joga fora. Se uma perna, corta. Porque é melhor entrar sem o braço, sem a perna e sem o olho no reino de Deus do que com os dois ir para o inferno. Tem gente que se apega à família, casamento, a filhos, a não sei o quê, e diz, não, mas eu sou refém desse sentimento, dessa emoção. Mas lá no céu não tem isso, filho. Quando tu chegar lá, tu não vai lembrar nem de mulher, nem de filho, nem de coisa nenhuma. Olha o sofrimento que seria você chegar no céu e lembrar de quem ficou. Você dizer, não, Senhor, me manda de volta que eu quero ajudar fulana. Não. Você não vai nem lembrar que existiu aquilo ali. Não haverá pranto. As lágrimas serão enxugadas, não haverá pranto. Amém? Então, por isso que você não deve sofrer aqui e se prender aqui. Você pode até sofrer, porque emoção é um troço que, segundo Roberto Cláudio, são tantas as emoções, né? Ou é Carlos Roberto? Como é o nome? Roberto Carlos, né? Eu não lembro mais, não. Um velho aí que canta. Segundo ele, são muitas as emoções. Mas eu aprendi a não viver por emoção, a viver pela fé. Eu aprendi. Eu desligo a tomada da emoção e ligo a tomada da fé. Desligo a emoção e da fé. Porque tem gente que chega tentando persuadir a gente com emoção. Entendeu? Eu não sou emotivo mais. Eu sempre fui muito. Hoje eu deixei de ser. Para minha alma ser salva, eu deixei de ser emotivo. Isso quer dizer que eu já sei. Eu sei. Dentro da minha própria igreja, eu entendo quem vai ficar e quem não vai. Eu olho. Eu não sou cego. Bispo, o que é que o senhor faz então? O senhor chora? Não, eu já parei de chorar. O senhor geme? Já parei de gemer. O que é que o senhor faz? Rapaz, eu faço o que eu estou fazendo aqui. Há uma diferença nas mãos do justo, do injusto e do ímpio. As mãos do ímpio só fazem maldade. Miqueias 7:3. As mãos do justo elevam em adoração. Salmo 63:4 e o 47:1. As mãos do justo para a igreja, se elevam para abençoar. 1 Timóteo 2:8 e Êxodo 17:11. Amém? Então, as mãos do justo, elas abençoam, elas louvam, adoram. A mão do ímpio faz coisa errada. Há uma diferença em seus pés. Os pés dos ímpios lhe levam à destruição. Romanos 3:15, Provérbios 4:12, do 15 ao 17, Romanos. Você vai ler, você vai entender. Realmente, o ímpio, os pés dele levam ele para as boates, para as festas, para não sei o quê, para as coisas erradas, para os bares, e assim, lotada. Os pés dos justos são bem-aventurados, Isaías 52:7. Os pés dos justos estão guardados, Salmo 121:3, 91:12 ao 13. Os pés dos justos levam ele para a igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os pés do justo marcham, entendeu? Para a vitória. Então, não tem essa. Justo sabe onde é que ele põe os pés. E quando ele entra na casa de Deus, ele guarda os pés para não pisar errado. Viu? Ele tem cuidado. Vamos lá. 7. Há uma diferença em seu coração. O coração do ímpio maquina o mal. Provérbios 12:20 e Lucas 6:45. Maquina o mal. O coração do justo transborda de alegria. Salmo 45:1. O coração do justo adora a Deus. Efésios 5:19. 1 Pedro 3:15. Há uma diferença do coração. Quando tu fala com o ímpio, ele está lá pensando em fazer o que não presta. Ele está sempre maquinando uma coisa ruim, sempre imaginando uma coisa ruim de você, ou de fazer com você. Diz que o coração dos outros até ninguém conhece, né? Porque o ímpio é assim. Quando você vai olhar para o coração de um justo, o justo quer ajudar, quer abençoar, o justo quer fazer o que é certo. Então, quando o coração é ruim, é terrível. Vamos lá, pode botar. Agora vamos... Por que eu estou falando de justo e injusto? Porque os justos é que vão ser salvos. É que vão ser arrebatados. Os injustos é a igreja que vai ficar. E os ímpios são quem já está lá fora mesmo. O injusto
Ele é injusto porque ele tem conhecimento de Deus, mas continua praticando injustiça. O ímpio, ele está lá praticando a impiedade dele e não teve preço nenhum, porque ele não se achegou a Cristo. Ele é um ímpio, ele rejeita a igreja, rejeita Cristo. É ímpio. O injusto está dentro da igreja praticando injustiça. O justo é o que está dentro da igreja fazendo o que é certo. Para todo cristão convertido a Cristo, o momento mais esperado de todos os dias de sua vida é, sem dúvida, o dia do arrebatamento da igreja. Nesse dia, todo aquele que recebeu a Jesus Cristo como Salvador de sua alma irá encontrar-se com o Senhor nas nuvens, estando liberto para sempre de qualquer tipo de provação, dor, angústia e lágrima e tristeza. Amém? Passa. No sentido original da palavra significa arrancar. Diga arrancar. Levar. Tirar. O que mais? Tirar por força ou violência. Quem já arrancou uma planta que estava muito tempo no lugar, aquelas plantas altas assim, você vai arrancar ela da raiz. Não é duro? Não é? Você tem que escavar tudo, escavar, para poder chegar na raiz dela e puxar, porque se tu for puxar de cima, tu não puxa não, negão. Pode botar a força que botar. Porque ela enraizou de um jeito que você não consegue tirar ela de lá. Então você vai ter que cavucar, até desenterrar a raiz, para você poder, quando puxar, ela vir. O que é que eu estou dizendo? Que o arrebatamento, ele começa aqui. Eu estou cavucando na sua vida. Porque eu quero chegar na raiz e deixar você bem molinho, para ser puxado. Essa é a função do pastor, essa é a função da igreja. Não é chamar você para ser rico, para ficar cheio de dinheiro no bolso. Entendeu? Isso não é função da igreja, irmão. Entenda, quando a gente fala em dízimo e oferta, é para fazer a obra, é para manter obreiros, é para que a obra cresça, mas não é para o crente ser avarento, pensar em dinheiro. A gente vê tudo aí, tudo é dinheiro, né? Tudo é dinheiro nas igrejas. Não está certo isso. Pastores não deveriam perder tempo falando em dinheiro na igreja, deveriam falar sobre Cristo, salvação, arrebatamento, conversão. Deveriam falar sobre renovação. Entendeu? Pastores eram para falar sobre essas coisas. A gente vê aí que os caras estão enchendo o povo do conhecimento terreno, quando deveriam ter conhecimento espiritual, e não tem. Nós vemos muito hoje coaches gospel ensinando o povo a falar a língua de prosperidade. Entendeu? E eles dão vários exemplos para você entender na história da raça humana, como é que fulano e ciclano e beltrano e tal deu certo. Você vai falar assim. Irmão, eu não quero saber de fulano, beltrano, nem ciclano da raça humana. Eu só falo de Cristo. Cristo, ele é meu alvo. E é o seu. Amém? Por isso que a igreja é Cristo salva. Vamos lá. Então, no sentido original da palavra, significa arrancar, levar, tirar por força ou violência. Para você salvar as pessoas, você vai ter que fazer força, viu? Uma certa violência também. Porque tem gente que é duro. Tem gente que é duro na queda. Aí você vai ter que cavucar, até chegar na raiz. Deixar bem molinho para ser arrancado, senão não vai. É um investimento. Vamos lá. Mostra rapidez, urgência. A humanidade está para passar por um período de grande tribulação. Aqueles que aceitaram a sua palavra irá arrebatá-los deste mundo antes que qualquer mal aconteça. Por isso, e esta é a promessa de Cristo através do apóstolo Paulo, livrar os seus escolhidos da grande tribulação futura, da ira futura, né? E em alguma tradução tem, nos livra da ira futura, né? Dia da ira do Senhor, 7 anos. Tá? Então, esse castigo que há de vir é para o povo que não recebeu Jesus. É para o povo que estava naquela situação de não entregar dízimo e oferta direito, de fazer coisas erradas na presença de Deus, que Miqueias fala, Senhor, com que nos apresentaremos diante de Ti? Lá no capítulo 6.
com ofertas de bois, de vaca, disso, daquilo outro. E o Senhor diz, não, eu quero que vocês tenham humildade perante mim, eu quero que vocês tenham verdade, e tal, e tal, e tal. Né? Então, havia muita mentira no meio de Israel. E há muita mentira no meio religioso, sim ou não? Esses mentirosos não herdarão o reino dos céus. Vamos lá. Assim como Deus arrebatou a Enoque, livrando da tribulação antes do dilúvio, não teve um dilúvio? Sim ou não? Teve. E Deus não libertou Enoque? Não foi? Lembra disso? Por quê? Enoque subiu ao céu antes do dilúvio. Assim como, livrando da tribulação antes do dilúvio, e ao profeta Elias antes do cativeiro babilônico, ele subiu antes de haver o cativeiro babilônico, 2 Reis 2:11, Romanos 13:11, Tiago 5:8, Deus irá livrar a igreja da tribulação, que também é chamada de ira futura, e a única maneira de livrar a igreja desse tempo terrível é tirando-a deste mundo antes que a tribulação aconteça. Embora acredite que a igreja será arrebatada antes que se inicie a grande tribulação, quero apresentar de forma resumida as doutrinas mais comuns sobre o arrebatamento. São 5, mas eu vou falar em 3. Mais comuns sobre o arrebatamento da igreja existente em nossos dias, visto que, no ponto de vista teológico, há pensamentos variados sobre o assunto. O pré-tribulacionismo, que é o que nós cremos. A doutrina pré-tribulacionista defende a tese de que a igreja de Cristo será arrebatada, retirada da terra, antes que se inicie o período da grande tribulação, onde interpretam as profecias bíblicas de forma literal e tem grande base no dispensacionalismo, que é a dispensação, que quer dizer o quê? Israel é Israel, igreja é igreja. O juízo de Israel não vai ser junto com a igreja. O que Deus tem para trabalhar em Israel, o que Deus tem para se irar contra Israel por causa da rejeição de Israel, é com Israel. Mas quem vai comer junto essa chibata vai ser os gentios que não se converteram a Cristo, viu? Vai estar junto. Vamos lá. Crendo que Israel e igreja são dois grupos distintos, dispensacionalismo, havendo um plano de Deus exclusivo tanto para Israel como para a igreja, e que a grande tribulação é uma dispensação onde Deus tem como objetivo trabalhar com Israel e não com a igreja, que já teve o seu período de salvação na dispensação da graça. O que é a dispensação da graça? Esse período agora, que nós estamos pregando sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor não merecido pela igreja. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Amém? Então vamos lá. As principais características da pré-tribulação. O método de interpretação é literal. O que é literal? É o que está escrito. Não tem negócio de simbolismo, não. De alegorismo. É literal. Creem no arrebatamento antes do período de tribulação. Cristo livra a igreja de passar pela grande tribulação, também conhecida de ira futura. Nós lemos lá, né? 1 Tessalonicenses 1:10. A grande tribulação é a última das 70 semanas dos anos de Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Sobre quem? Israel. O povo de Daniel era Israel, viu? O povo que estava no exílio lá, no exílio. Vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual é? Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Olha, por que da ira? Vai cessar a transgressão e vai cessar pecado. Para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Ô irmão, por que a igreja, pastor Dantas, não vai passar pela tribulação? Porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Por que Israel e os ímpios, os gentios que não receberam a Cristo, vão passar? Porque a justiça que operou lá no Calvário não veio sobre eles. O sol da justiça veio, mas eles não receberam. Entendeu? Então, o prometido veio, eles não receberam. Nós estamos aqui pregando e eles não querem ouvir. Eles vão ficar por isso. Tá? Tanto os gentios, que não são judeus, como os judeus, que não receberam Jesus.
Então, isso aí é fundamental para você entender a pré-tribulação. Vamos nós. Para trazer a justiça eterna. Só mais um ponto. Eu não poderia fazer justiça com justiça, sobre a justiça. Se já foi justificado, como é que eu vou ter que justificar de novo? O que é que a Bíblia diz? Nós já fomos justificados com Cristo. E agora, já não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. Então, eu já fui justificado com Cristo. Com Cristo, com Cristo, com Cristo. Cristo é a minha justiça. Então, vai vir justiça. Vai ser feita justiça. De novo. Porque a primeira justiça que foi feita, não pegaram. Então, quem não pegar a primeira, vai passar pela segunda. Entende isso? E aí tem um paradoxo, porque tem gente que pensa assim, não, mas eu sou evangélico. Eu aceitei Jesus como Salvador, eu já fui justificado com Cristo. Já não vivo mais eu? Cristo vive em mim? É? Tem certeza? Essa é a questão. Não é porque você é evangélico, aceitou Jesus, que você já foi justificado, não. É quando você já não vive mais, é Cristo que vive em você. Se você está dentro da igreja com o pé no mundo, não foi justificado nada. Você não vive com Cristo. Tá? Então tenha cuidado. Para isso existe a sã doutrina que muitos rejeitam. Nos nossos dias, Paulo falou a Timóteo que muitos iriam rejeitar a sã doutrina. Então ele diz, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 70 semanas e 62 semanas, deixa eu dizer de novo, e até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Quanto é 7 mais 62? 69. A praça e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Quem foi o ungido que foi morto? Jesus. E o povo de um príncipe, Jesus morreu entre Jesus e o que está acontecendo agora, nós chamamos de dispensação da graça. A dispensação da graça, ela acaba quando a igreja subir. A igreja sobe a qualquer momento. A qualquer segundo a igreja sobe. Só vai subir quem estiver pronto. E aí vem a última semana, a 70ª semana, que é a semana da grande tribulação. Lembrando que 2 acontecimentos são, assim, no calendário judaico, estão acontecendo agora, nesse período. Que é o Shemitah. Shemitah, que é o 7º ano são cada 7 anos, o 6º ano, até o 6º eles trabalham, plantam, fazem tudo, colhem, mas no 7º ano eles já não fazem a colheita. É o Shemitah, para o judeu. Estamos também vivendo o período do jubileu, que acontece num período de 7 vezes 7 anos, ou seja, 49 anos. Cada 49 anos, o 50º ano, o ano de número 50, é o ano do jubileu. Tá? E depois de 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Ou seja, é por causa da igreja. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, então estão determinadas as assolações.
Então fala de um príncipe que virá. E fala do povo do príncipe que vai destruir. 70 anos depois de Cristo, Roma destruiu o templo. Isso já aconteceu. O povo desse príncipe que há de vir. O povo romano. Se você não sabe, os países que compõem a Europa são antigo território romano. Inclusive Andorra está lá no meio. Ele é príncipe do povo que destruiu o templo 70 anos depois de Jesus. Tá? E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Uma semana tem quantos dias? 7. Vamos falar em anos. 7 anos. 3 anos e meio vão passar e ele vai desfazer essa aliança. Ele vai firmar um tratado de paz de 7 anos. Mas quando fizer 3 anos e meio, ele vai romper. Esse é o anticristo. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Porque ele vai construir o templo. Vão começar a fazer sacrifícios e oblações a Deus. E aí ele vai chegar lá na metade, ele não vai... Claro, o diabo não se conforma com o ritual a Deus. E quando os judeus começarem a fazer rituais para Deus, ele vai mandar cessar. E ele vai dizer, não, eu sou Deus. E aí o judeu vai dizer, não, você não. Deus é Yahvé. Deus é Elion. Deus é El Shaddai. Você não é Deus. E aí a porca vai torcer o rabo. Porque ele vai se enfurecer contra os judeus. E ele vai botar quente, ele vai matar muitos judeus. Muito judeu vai sair correndo para os montes nesse dia. Eles vão se refugiar no deserto, lá num monte chamado Meguido. Tá? Um local chamado Meguido. Que é o lugar, quando Jesus vier a segunda vinda, vai ter a guerra chamada Guerra do Armagedon. Ok? Lembrando que no período do arrebatamento, seja antes ou depois do arrebatamento, nesse período, uma grande guerra mundial se fará, chamada Guerra de Gog e Magog. Essa guerra, provavelmente hoje, pelo cenário geopolítico, eu percebo que vai envolver Rússia, Irã, Estados Unidos e Israel. Confronto. E Gog e Magog será vencido. Gog e Magog representa justamente Rússia, Irã, alguns países árabes que vão estar ligados. Vão ser vencidos. Você vê que hoje Macron não está ligado à Rússia. Macron não está ligado à Rússia, porque a Rússia defende os seus próprios interesses. Então a Rússia tem que cair para Macron dominar. Então essa é a guerra de Gog e Magog. Tá? Já está tendo aí um furdunço danado no meio geopolítico. Vamos nós. E ele firmará com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que ele vai repetir, nos 3 anos e meio que ele romper a oblação e o sacrifício a Deus, ele vai fazer o que foi feito antes de Cristo. Não lembro aqui se foi 300 antes de Cristo por aí. Epifânio, ele fez dentro do lugar sagrado, ele sacrificou, sangrou um porco, que é um animal imundo, e ele profanou o local sagrado. E Epifânio é tido como um tipo de anticristo, porque o anticristo vai repetir a mesma coisa. Ele vai profanar o Santo dos Santos. As 70 semanas de anos de Daniel 9, 24 a 27, estão determinadas para Israel e não para a igreja. Portanto, a igreja não passará pela grande tribulação. O dispensacionalismo, estudo das dispensações, tem grande influência nas posições defendidas pelo pré-tribulacionismo e pelos pré-milenistas, por crer que Deus não mistura as coisas, pelo contrário, ele tem um objetivo diferente em cada uma das dispensações. E na grande tribulação, seu maior objetivo
é repreender, castigar e educar Israel com vara de juízo, preparando os judeus para enfim aceitarem a Jesus Cristo como o Messias prometido. Amém? Senhor, destruirias tu o justo com o ímpio? Não. Então, Senhor, se tiverem 50 justos, não destruirei por causa dos 50. E se tiverem 45, não destruirei por causa dos 45. E se tiverem 40, e assim foi até 10. Mas nem 10 tinha. Então, o Senhor Deus foi e destruiu, não foi? Não. Ele mandou 2 anjos, representando quem? As 2 testemunhas, para irem lá e tirarem o justo de Sodoma e Gomorra. Arrebatar, arrancar. E o justo deu trabalho para sair, eles tiveram que pegar pelo braço com força, com violência e levar para fora, sim ou não? E mandou, vai para os montes, corre. Por isso que a gente não vai, por isso que a gente não crê em outra tese teológica, a não ser essa, pré-tribulacionista, dispensacionalista, porque Deus jamais vai destruir o justo com o injusto. Deus não vai deixar você que é noiva, amada, que buscou o Senhor, mas tantos morreram no passado, tantos profetas, tantos apóstolos, sim, havia um propósito para aquilo tudo. Mas qual é o propósito da igreja passar por isso? Se isso não é para a igreja, se nós já fomos justificados com Cristo. Amém? Se toda repreensão que Deus tem para Israel, você recebe aqui na igreja mesmo fazendo lundum. Mesmo, igual o Mutley. Toda repreensão que eu dou em vocês é para vocês não passarem pelo dia da ira do Senhor. Então, você tem que valorizar muito a repreensão, o cajado do pastor. Porque isso é para você não ser filho da ira. Abra aí, por favor, Isaías 28, verso 15. Portanto, dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite. Eita, Isaías, está vendo tudo aqui, viu? O dilúvio do açoite. A grande tribulação, gente. Não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. Amém? Então Isaías aqui está falando sobre essa aliança que Israel vai fazer com o anticristo, com a morte. E vão ser açoitados por causa disso. Lá em 1 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4, 2 Tessalonicenses, 2, 3 e 4 diz assim: ninguém, de nenhum modo, disse Paulo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia é o que está acontecendo hoje, que o povo não vê a verdade, faz o errado. E seja revelado o homem da iniquidade. Nós já estamos vendo o homem da iniquidade, sim ou não? Só não vê quem não quer. Os dedos dos pés da estátua de Nabucodonosor eram 10, representando o último império. O novo império romano, composto por 10 nações da Europa, que vão ser controladas pelo anticristo. E hoje quem controla é Macron. A grande tribulação é conhecida como o tempo da ira de Deus, ou seja, o período em que Deus irá derramar a sua ira sobre os gentios que não aceitaram o amor de Cristo, oferecido durante a dispensação da graça, e castigar o povo judeu que rejeitou e matou o Messias Jesus Cristo. Tessalonicenses 1:10, o 5:9, o Apocalipse 6:16 ao 17, e assim sendo, Deus não iria derramar sua ira sobre a igreja, que aceitou o amor de Cristo, a ponto de ser comparada à sua noiva. Ok? Entenderam até aí?